Querida Eu, você tem muito a dizer, mas às vezes não se sente confortável para conversar sobre tudo que você pensa com alguém? Eu também. Então seja bem-vindo ao seu espaço seguro, onde você vai me ouvir desabafar, chorar, rir, conversar ou só jogar papo fora sobre coisas que acontecem aqui, mas que eu sei que você pode estar passando também. E no episódio de hoje, eu tenho tempo? Bom, gente, eu acho que a todo momento a gente tá pensando que tudo tá andando muito devagar, ou tá tudo andando muito rápido, ou simplesmente tá tudo acontecendo e a gente tá só assistindo o tempo passar. Sabe, parece que às vezes a gente não tá aproveitando, ou realmente o tempo não tá como a gente gostaria que estivesse, ou as coisas estão simplesmente acontecendo a todo momento, ao mesmo tempo, e a gente fica nervoso. Mas essa ideia de tempo é uma coisa tão fluida, não sei explicar, tipo, de ser dessa questão da gente crescer já tendo a ideia de ter um tempo certo pra tudo, sendo que isso não existe, porque a única coisa certa que a gente sabe do tempo é que o nosso tempo acaba, né? É a única certeza que a gente tem é que o nosso tempo acaba. Não tem como ter outra certeza do que vai acontecer em tanto tempo, em quanto tempo. A gente não tem essa certeza. Eu acho que a gente cria essa ideia de tempo certo, não é nem pela gente, sabe? É obviamente pelas influências das pessoas que estão à nossa volta, no sentido de que isso já está na sociedade há muito tempo, essa questão de ter um tempo certo pra andar pela primeira vez, um tempo certo pra falar, um tempo certo pra entrar na escola, um tempo certo pra aprender tal coisa, um tempo certo pra viver uma primeira experiência, um tempo certo pra entrar em um trabalho, o tempo certo pra ter uma vida estável, um tempo certo pra tudo. E de fato o tempo certo existe? Ou isso é só uma invenção de alguém que passou e achou que existia esse tempo, várias pessoas fizeram nesse tempo e aí agora virou lei, virou ordem? Porque não é assim que funciona. Cada um tem o seu tempo. Eu tenho uma tatuagem, de novo voltamos para tatuagens, que eu tenho algumasinhas no meu braço. Eu tenho uma tatuagem aqui dos dadinhos, não dá pra ver muito bem, mas são 3 dadinhos com o número 222. Pra quem não sabe, tem aquela questão lá dos angel numbers, que tem 1, 222, 333, 444, 5, até 9. E o 222, primeiro que 2 é meu número favorito, então assim, eu sempre tive algo com 2. Quando eu fui pesquisar sobre esses angel numbers, eu fiquei presa ali no 222, porque significa que você tá no lugar certo na hora certa. E eu, por muito tempo, era o tipo de pessoa que achava que tinha tempo certo ou tempo errado para estar fazendo as coisas. Eu sempre fui uma pessoa que eu me cobrei muito por viver as coisas no tempo determinado pela sociedade. Pô, eu ia ficar muito frustrada se eu não tivesse passado pra faculdade logo depois que eu saí da escola, que eu fiz, eu consegui. Só que, tipo assim, não existe tempo certo pra passar, sabe? Mas eu, sendo uma pessoa que crescia assim, me cobrando por conta dessa questão de achar que tem o tempo certo, eu totalmente ficaria frustrada. E eu entendo todos vocês que se sentem frustrados com isso. Quando eu cresci, assim, eu já escutei de algumas pessoas a frase de que a gente é certo, mas tá na hora errada, sabe? Tipo, alguma coisa assim, eu já escutei muito isso. Tipo assim, ah, não, é hora errada, é hora errada, é hora errada, é hora errada. Pra mim não existe hora certa e hora errada. Ponto, acabou. Existe hora, existe o agora, entendeu? A gente não pode ter certeza do que vai acontecer no futuro. Como é que a gente vai ter certeza do que pode acontecer amanhã? Por que você tá dizendo que o tempo agora não é o certo, se a gente só tem certeza de que a gente tá vivendo agora? Eu acho isso um pouco confuso, esse sentido, assim. Então, quando eu vi essa tatuagem, esse angel number, esse 222, eu entendi o significado dele, de falar que eu estou no lugar certo, na hora certa, é porque eu estou no lugar certo, na hora certa. No momento que era pra acontecer, no momento que era para eu estar vivendo. Eu tenho uma questão que eu tatuo coisas que eu realmente acredito. Eu tatuo desenhos que eu acredito. Todos esses desenhos aqui, eles têm um significado. Quando eu vi isso, eu senti muito que eu precisava botar isso em mim, tipo, fixar isso em mim, pra eu entender essa ideia, sendo que eu não entendo 100% até hoje, tá? Isso é sempre muito bom deixar claro. Essa primeira temporada do podcast é basicamente pra gente falar sobre os eternos questionamentos que a gente tem na nossa vida. Então, eu ainda me questiono isso, de se eu tenho tempo, se eu vou conseguir fazer tal coisa no futuro, eu tenho até qual tempo pra fazer isso, sabe? Tipo, meu tempo tá acabando em tal coisa. Sendo que, tipo assim, ao mesmo tempo eu entendo que isso não existe de certa maneira, que cada um tem seu tempo, cada um lida com o tempo
de uma maneira diferente. Até mesmo, tipo assim, eu vou fazer determinada atividade durante um certo tempo com foco total e depois eu vou tirar um tempo de descanso. Uma outra pessoa vai fazer essa determinada atividade de uma outra maneira durante um outro tempo e mesmo assim ela vai finalizar a atividade e eu vou finalizar a atividade e a gente vai entregar a atividade. Eu acho que essa questão do tempo, da gente tá sendo obrigado ou questionado ou cobrado de viver certas coisas ou de realizar ou conquistar certas coisas, vivenciar certas coisas até um determinado tempo ou em um determinado tempo, eu acho que isso não funciona mais assim, né? Eu acho que nunca funcionou, mas eu acho que hoje a gente tá conseguindo abrir os olhos um pouco para isso. Sabe? No sentido de que a gente consegue entender que o meu tempo vai ser diferente do seu. Eu demoro um tempo pra fazer uma coisa que você pode ser muito rápido e você pode demorar um tempo pra fazer outra coisa e eu sou extremamente rápida. Mas a gente vai fazer. A gente vai concluir isso. Então, eu acho com certeza que é muito difícil, às vezes, a gente lidar com pessoas que têm tempos diferentes dos nossos. Mas eu acho que cada dia mais a gente tá aprendendo a lidar. Mas cada um também tem as suas prioridades no seu tempo. Talvez a sua prioridade agora não seja entrar em um relacionamento. Talvez a sua prioridade agora seja comprar um item novo. Ou se mudar da sua casa. Talvez as suas prioridades sejam outras e você usa o seu tempo não pensando, tipo, eu já tô na hora de ter um relacionamento. Não, eu já tô na hora que eu quero ter minha própria casa. E esse vai ser meu foco, eu vou usar meu tempo pra isso. Não ligo se as outras pessoas estão falando que eu sou jovem demais ou que eu sou velha demais pra ter um relacionamento. Porque tem muito isso, né? As pessoas, elas falam assim, com 13 anos de idade, você não pode namorar, você é uma criança. Mas com 25 anos de idade, se você não tiver no relacionamento, você é uma pessoa que não sabe se relacionar com outras pessoas, que vai virar titia, que sei lá o quê. Se decide, gente. Se decide. Porque assim, cara, essa questão de relacionamento me irrita um tanto quanto. Porque a percepção do tempo é diferente, sabe? Talvez a pessoa ela só queira viver a vida dela até ela se sentir realmente pronta pra entrar em um relacionamento, ou a pessoa simplesmente conhecer alguém com 13 anos de idade e essa pessoa com 13 anos de idade vai viver um relacionamento. Eu acho que essa cobrança de ter tempo certo pra tudo faz a gente se cobrar e, às vezes, deixar de viver uma certa coisa por achar que não tá no tempo certo de viver essa coisa. Sendo que quando algo aparece pra gente, no sentido, vamos lá, apareceu uma proposta pra mim, pra eu viajar, uma proposta pra eu viajar. E aí eu vou falar assim, não, acho que não é o tempo certo. Tem que focar aqui em tal coisa, então acho que não vai rolar. Vou deixar pra depois. Não é o tempo certo vai vir depois. Você perde essa viagem. Você perde muitas oportunidades que viriam com essa viagem, você não acha? Então, tipo assim, às vezes não é só melhor a gente parar, se desconectar um pouco dessa cobrança, dessa necessidade de estar na linha que todo mundo planejou pra gente, de que com 17, 18 anos você tem que se formar na escola, que com 19, 18 você tem que estar entrando numa faculdade, que no máximo até seus 25 anos você já tem que ser formada e estar em um emprego bom, que com 30 anos você tem que estar casada e planejando já ter seu filho. Se não, segundo filho. De sair de casa, gente, essa ideia de sair de casa, eu juro, eu surto. Porque eu me frustro muito com isso. Eu cresci com uma ideia de que as pessoas saíam de casa com 18 anos. Que as pessoas saíam da escola já com grana pra sair de casa, ter a própria casa, ter uma casa maravilhosa. Entendeu? Eu cresci com isso. Quando eu fiz 18 anos e eu percebi que a vida não é um morango, que as coisas não acontecem como a gente acha e que eu não tinha nenhum no bolso pra sair de casa, pra ter minha própria casa, pra ter meu próprio canto, eu me frustrei muito e eu me frustro até hoje, gente. Eu tenho 22 anos, eu não tenho minha própria casa, eu não estou perto de ter a minha própria casa, entendeu? Tipo, eu trabalho e eu não ganho, tipo, muito, sabe? No trabalho que eu faço. Então não tem como eu arcar com custos de cuidar de mim, cuidar do Doug, cuidar de uma casa. Às vezes eu sinto que existe uma cobrança de, tipo assim, cara, ainda tá no ninho da mamãe. E eu entendo, eu estou no ninho da minha mãe, mas eu sou muito grata por eu ter o ninho da minha mãe pra morar, enquanto eu me preparo pra sair de casa. Mas agora eu não consigo arcar com esse
esse custo. Por mais que eu esteja trabalhando e eu não consigo sair, muita gente cobra, tipo assim, não pra mim que eu tô falando, mas indiretamente sinto essa cobrança de que eu tô no tempo errado de estar em casa, sabe? Não era mais pra eu estar aqui na casa da minha mãe, era pra eu estar na minha casa, sabe? Eu vou me formar no meio desse ano, como é que eu tô na minha casa? Como é que eu não tô, como é que eu tô num, tipo assim, num trabalho que eu não sou chefe, sei lá, que eu não ganho 10 mil por mês, sabe? Tipo assim, como é que eu não consigo me sustentar com 22 anos? Sendo que eu tenho 22 anos. 22 anos. E eu tô sentindo essas cobranças. Porque isso foi determinado ao longo do tempo que tinha um tempo certo para fazer certas coisas. Se tem o tempo certo, tem o tempo errado. Se a gente não tá nesse tempo certo, a gente vai estar achando que a gente tá no tempo errado para viver as coisas. Sendo que eu tenho o meu próprio tempo. Vocês acham que eu não quero sair de casa? Vocês acham que eu não quero ter meu próprio canto e ter minha própria casa e ter o próprio canto do Doug, ter meu quarto mesmo, ter aquele meu lugar seguro pra eu voltar e ter do meu jeitinho. É óbvio que eu quero isso, só que eu sei que eu não consigo arcar com isso agora, porque eu tô vivendo o meu tempo agora, o que eu posso viver agora. Porque se eu botar mais alguma cobrança de que eu tô vivendo errado alguma coisa, gente, totoca que eu vou ficar. Então, eu sinto que nesses últimos anos, inclusive, com a aceleração desse tempo, com tecnologia, com internet, com tudo mais, e sendo muito hipócrita, porque eu sou totalmente, assim, cadelinha da internet, eu amo, mas essa aceleração de que, tipo assim, tá todo mundo ganhando dinheiro muito rápido pela internet, tá todo mundo conquistando as coisas muito rápidas, tá todo mundo conseguindo emprego muito rápido, tá tudo acontecendo muito rápido, as pessoas estão sendo demitidas muito rápido, tá tudo acontecendo muito rápido e a gente acha que a gente tá lento demais por viver nosso próprio tempo. Sendo que talvez para essas pessoas que estejam vivendo essas fases rápidas, elas também estejam lentas pensando nas outras pessoas, ou elas estão pensando que tá tudo acontecendo rápido demais e elas precisam acalmar, elas precisam respirar, sabe? Então como é que a gente pode falar que existe um tempo fixo? Que com 19, 18 anos você tem que estar numa faculdade. Uma faculdade que vai dar dinheiro, obviamente, porque senão você não vai conseguir sair de casa e você vai se frustrar, né? Eu acho que a gente, às vezes, precisa, tipo assim, botar um pezinho pra trás dessa aceleração e pensar assim, qual é o meu tempo? Como é que eu quero lidar com o meu tempo? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, eu já falei, né? Eu sou muito frustrada com essa questão de tempo, obviamente, não tem como. Eu tenho um desejo absurdo de morar fora e eu sinto que eu tô atrasada pra isso. Que no momento que todo mundo tava fazendo intercâmbio, seja na escola ou seja em um período da faculdade, eu tava aqui, eu não mexi os pauzinhos para fazer intercâmbio. Quando eu mexi, infelizmente, eu não pude também arcar com os custos de um intercâmbio, sabe? E aí aqui agora eu tô tipo assim, cara, eu vou terminar a faculdade e eu já tô velha demais para fazer o intercâmbio. E eu tenho 22 anos. Eu não tô velha demais para fazer o intercâmbio. Mas aí você pensa, tipo assim, pô, eu poderia ter ido antes, sabe? E agora eu vou ter que esperar. Então eu acho que a gente foca muito no que já aconteceu e como pode ter prejudicado a gente. E ao mesmo tempo a gente pensa muito no que a gente vai fazer amanhã, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década. E não tem como a gente ter certeza disso. De nenhum dos dois. Porque a única certeza que a gente tem é o agora, que a gente tá vivendo. Porque se você parar pra pensar, o agora já foi. Isso que eu acabei de falar já não é mais o agora. Eu tô só vivendo o agora, que eu tô falando agora com vocês. Entendeu? A gente não tem controle sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas lidar com o tempo e entender que cada um tem o seu tempo, isso a gente pode ter o controle pra tirar um pouco do peso da gente. Tirar um pouco do peso da nossa autocobrança de achar que a gente tá errado. De achar que a gente tá no espaço errado, no momento errado, vivendo algo errado. E a gente não tá errado. Eu entrei no meu primeiro trabalho em março de 2021. Foi 2021 ou 2022? Acho que foi 2022. No meu primeiro estágio. E nesse primeiro estágio, eu lembro que eu ganhava, em média, uns R$650, tá? E eu lembro que eu falei assim, gente, como assim?
só vou ganhar isso, sabe? Tipo assim, eu tenho 20 anos, eu não posso ganhar só isso no meu trabalho. Eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais porque eu tenho que começar a pagar minhas contas, eu tenho que começar a ter uma estabilidade financeira. Sendo que eu achava que eu tava, tipo assim, vivendo o momento errado. Só que o que eu aprendi nesse ambiente, e isso falando com uma pessoa que eu tenho o privilégio de não ter que me preocupar com contas a pagar, porque como eu falei, eu moro com a minha mãe, ela arca com esses custos. Essa questão de, tipo assim, eu achar que eu tava no momento errado, vivendo algo errado, que eu tinha que estar vivendo algo diferente, algo à frente do meu tempo, pelo simples fato de eu achar que eu tô errada em estar no momento que eu tô da minha vida. Deu pra entender alguma coisa? Eu acho que ficou muito confusa essa última parte. Mas basicamente eu tava, tipo assim, muito frustrada porque eu esperava uma coisa antes, né? Crescendo, eu esperava uma coisa do meu primeiro trabalho. Eu já achava que eu ia ganhar 3 mil na conta aqui, ó, tranquilinha, ganhar 3 mil, viver minha vida, ter minha casa, sair de casa, ó, viver a vida maravilhosa. Não é assim que funciona, obviamente. A realidade caiu aqui, ó, na minha frente. Mas essa questão eu achava que eu tava no tempo errado, vivendo no tempo errado, e que isso não era pra mim, que tudo mais. E aí eu fui percebendo que, tipo assim, as coisas não são assim, que a realidade não é assim. Como eu falei, foi minha primeira experiência, então, tipo assim, né? Eu não tinha como saber o que ia acontecer, ou como eu ia me sentir. Mas, enfim, isso aconteceu, eu me senti muito frustrada, mas depois eu entendi. E eu acho que é isso, assim, às vezes a gente foca muito no que aconteceu, no que pode acontecer, no que vai acontecer, no que a gente espera que vai acontecer, e às vezes quando a gente chegar lá, o agora não vai ser da mesma maneira que a gente imaginou. Então a única coisa que a gente pode fazer é viver o agora, pensar no nosso tempo agora, lidar com esse tempo agora e entender que os outros não vivem o mesmo tempo que a gente. As pessoas não têm o mesmo tempo que a gente. Isso, inclusive, é uma coisa pessoal minha. Eu, quando discuto com alguém, eu preciso de um tempo pra pensar em tudo e não ser reativa. E isso muita gente lida como infantilidade, ou insegurança, ou imaturidade. E pode ser um pouquinho? Pode ser um pouquinho, mas eu uso isso pra mim porque eu entendo o meu tempo. Eu entendo meus limites. Eu me entendo nesse sentido de que eu sei que eu preciso de um tempo pra respirar, pensar nas coisas e aí conversar. Eu acho que cada um tem seu tempo. Tem gente que quer conversar ali na hora, tem gente que quer realmente se isolar e conversar daqui a uma semana. Tem gente que só precisa de 5 minutos longe pra voltar e conversar com você direito. E tem milhões de outras pessoas que lidam de milhões de outras maneiras. Mas cada um tem o seu tempo. Cada um vive a vida de uma maneira diferente, vivendo o seu próprio tempo. Eu acho que isso também é a graça da vida. De todos nós sermos diferentes e lidarmos com a vida de uma maneira diferente. Porque imagina se todo mundo vivesse realmente que nem essa ordem diz que é pra todo mundo viver. Ia ser todo mundo igual. Ia ser todo mundo igual. E todo mundo se cobrando de viver a mesma coisa. Então, concorda que não faz muito sentido essa necessidade de ter um tempo certo pra viver tudo na nossa vida, sendo que a gente nem sabe o que vai acontecer. Se vai chover hoje à noite, entendeu? Se o mundo vai acabar amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Não sabe. Então, por que a gente se preocupa tanto com o que a gente deveria estar fazendo e só não vive e faz o que a gente tem pra fazer agora? O que a gente quer fazer agora? Que eu acho que é isso, é viver a vida. Sabe, viver a vida como se não houvesse amanhã. Porque não é. Não tem amanhã. Tem o hoje, tem o agora, que tá acontecendo agora. O amanhã não existe, nem o ontem. E pra eu lidar muito com o meu tempo, eu lido muito com organização. Eu sou uma pessoa que eu sou muito organizada. Meu ascendente em virgem grita. Eu lido muito com organização porque eu era aquele tipo de pessoa que chegava no início do ano e criava metas absurdas pra eu concluir até o final do ano. Sendo que muita coisa pode acontecer ao longo do ano. Que pode mudar o caminho, pode mudar a sua meta, dependendo de algo que você botou não faz mais sentido no meio do ano pra você. Você se frustra, porque chega o final do ano, você olha aquelas metas e você fala assim, putz, não consegui nem 3 das que eu botei. E aí você se frustra.
Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que atualmente eu tento muito entender exatamente isso, de que as coisas elas acontecem. Não tem o que a gente fazer sobre isso, às vezes. Muitas das vezes a gente não consegue fazer nada em relação a essas coisas que acontecem. Só seguir a vida adiante. Dar um passo de cada vez. Viver uma coisa atrás da outra. E viver. Viver a vida, o que tem pra ser vivida, o que tá ali pra gente, o que tá acontecendo e tentar usar isso a nosso favor. Então, quando eu vou fazer metas no início do ano, tipo final de dezembro ou início de janeiro, eu penso sempre em metas que pra mim agora fazem sentido, mas metas a curto prazo. E metas um pouco mais gerais. Tipo assim, por exemplo, esse ano eu quero ser saudável, né? Eu quero viver uma vida saudável. E criar realmente esse lifestyle, não simplesmente, tipo, vou ter uma vida saudável. Eu quero, tipo assim, gostar dessa vida saudável, sabe? Não ser algo tão forçado. Então eu botei, tipo assim, viver a vida saudável. Eu não botei, tipo, você vai malhar todos os dias da semana, você vai comer bem todos os dias da semana. Eu falei, vou ter uma rotina saudável. E a rotina saudável eu vou construindo ao longo do tempo, enquanto eu for me acostumando. Para isso, eu uso as minhas metas a curto prazo, que são as minhas organizações mensais, semanais e diárias. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que tem aqueles bloquinhos, tá? Semanais e diários. E eu quero um mensal. Mas isso não está agora no foco. O que eu botei ali como geral, como meta geral do meu ano, pro que eu quero, que é basicamente o visual board, aquele visual board que a gente faz no final do ano, que se você não faz, eu acho uma boa você fazer, pra você entender você. Isso é bom pra você entender você. Eu boto as coisas ali e aí eu crio minhas metas a partir daquilo, de uma maneira geral, e ao longo do ano, dos meses, das semanas e dos dias, eu vou destrinchando essas metas. Então, por exemplo, agora lifestyle saudável, voltei agora de uma viagem de 8 dias de Réveillon. E agora em janeiro eu quero voltar totalmente no ritmo. Totalmente no ritmo, voltar pra minha rotina e criar uma rotina que realmente funcione, que eu não me frustre e que eu não fique mal, que eu tenha tempo pra mim, que eu saiba equilibrar meu tempo, o tempo de trabalho, o tempo de projetos extras, o tempo de estudo que eu vou ter que ter pra uma coisa mais à frente. Mas enfim, então eu acho que é isso, é tipo assim, se organizar e se organizar com o seu tempo, porque isso funciona pra mim. Eu organizar o meu mês e a minha semana e o meu dia de acordo com as minhas metas pessoais, profissionais, e, enfim, isso funciona pra mim. Isso pode não funcionar pra você, mas eu gosto muito de ter o meu dia montado exatamente com tudo que eu preciso fazer, tudo que eu quero fazer, pra eu chegar no fim do dia e entender que esse foi o meu tempo. Eu botei esse determinado tempo pra essa atividade. Isso funcionou? Funcionou. Isso não funcionou? Não funcionou. Gente, se vocês falarem com a minha terapeuta, ela vai falar assim, gente, Catarina, nem acredito que você tá falando isso, mas eu tô. Porque quando eu cheguei lá, eu falei pra ela assim, cara, eu me frustro muito com a minha cobrança de tempo, de achar que eu tô no tempo errado, que eu não consigo fazer as coisas a tempo, que eu tô lenta ou que eu tô rápida demais. E não funciona assim, ok? Então, ela falou assim, cara, começa a fazer uma rotina que realmente funcione. Não bota 35 atividades pra você fazer num dia, sendo que você não consegue realizar essas 35 atividades. Então, quando eu fui começar a entender o meu tempo e organizar a minha vida em torno do meu tempo e como eu lido com ele, a minha rotina funcionou muito melhor. Os meus dias foram muito mais produtivos. Eu tive tempo pra fazer uma coisinha que eu gosto. Então, eu acho essa questão de se organizar, e mesmo que você se organize com a sua desorganização, mas você se organizar sua vida e entender seu tempo, eu acho que isso é essencial para você não se frustrar com as coisas que dão errado ao longo do caminho, ou não se frustrar com, talvez, algumas cobranças que as outras pessoas botam em você, porque você vai ter a certeza de que você tá vivendo o que é certo pro seu tempo, pra sua vida. Porque às vezes a gente se deixa levar da pessoa chegar pra você e falar que não tá certo isso, que você tinha que estar vivendo outra coisa, que você tá muito nova pra isso, que você tá muito velha pra isso. Mas o que você acha? Que você tá no tempo certo? Que você tá no tempo errado? Que você tá vivendo o que você queria? Que você tá bem vivendo o que você tá vivendo? Porque assim, gente, sinceramente,
Basta o que você achar. Porque a vida, quem tá vivendo é você, não são os outros. Que os outros vão julgar o que você fizer, o que você deixar de fazer. Eles vão estar sempre ali olhando pro que você tá fazendo. A questão é o que você vai estar achando do que você tá fazendo. O que você tá achando de você, da sua vida, do seu tempo. Quando a gente fala de tempo, eu acho muito importante a gente trazer o tema também das primeiras vezes. Porque eu acho que é um tema que a gente pensa muito e que as pessoas... Existe muito essa cobrança dentro dessa área das primeiras vezes de primeiro beijo, primeira vez que você andou, primeiro namoro, primeira relação sexual, primeiro casamento, primeiro filho, primeira casa, primeiro carro, primeiro tudo. Eu acho que a gente tem muito essa cobrança em relação das primeiras vezes. E eu confesso que em relação a primeiro beijo e primeira vez, eu não fui uma pessoa que me senti muito pressionada com isso. Com essa questão de sentir que eu estava no tempo errado pra viver. Eu acho que eu vivi no tempo considerado normal, né? O primeiro beijo, pelo menos. A primeira vez foi um pouquinho depois do que as pessoas estavam falando, mas também um pouquinho antes do que as pessoas também estavam falando. Então eu fiquei nesse meio termo, eu fiz no meu tempo. E é isso que importa. Mas, enfim, eu não fiquei tão preocupada. Nessa época, eu não fiquei tão preocupada. Tipo, eu tive meu primeiro beijo com 12 anos e a minha primeira vez com 17. E eu confesso que eu não fiquei tão preocupada nessa época com essas cobranças ou com esses comentários ou com o que poderia sair disso ou se eu tava vivendo o tempo certo. Eu fiquei preocupada depois que aconteceram tais coisas. Porque quando eu dei meu primeiro beijo, meu irmão ficou 2 meses sem falar comigo. Minha mãe me ignorou durante um dia inteiro. E eu fiquei tipo, caraca, fiz bosta. Sou muito nova pra dar beijo na boca. Sendo que eu não era muito nova, as pessoas que não souberam lidar com isso, mas eu fiz o que eu queria, eu tava bem e eu não me arrependo dele até hoje. E pra mim foi uma ótima experiência, sinceramente. Primeiro beijo normalmente não é, mas o meu primeiro beijo foi uma experiência muito boa. Assim, sendo muito sincera com vocês, não tenho nada a reclamar, não. E, enfim, a primeira vez, acho que não vem ao papo, mas não foi uma experiência muito boa. O depois, né? Porque até a primeira vez foi uma experiência boa. O depois da primeira vez também foi uma experiência ruim. E aí não foi em relação à reação das pessoas, mas foi em relação a uma coisa pessoal que aconteceu e que eu não me senti bem. Mas, enfim, não teve essa cobrança em relação a isso. A questão é, as cobranças aconteceram a partir disso. Quando eu penso em coisas profissionais, eu tenho uma relação com o meu profissional que é uma cobrança de estar atrasada a todo momento. De que, tipo assim, eu quero ser roteirista profissional, né? De filmes. Eu pretendo ser roteirista cinematográfica. Eu quero ser. E a todo momento eu acho que eu tô, tipo assim, cara, eu vou me formar na faculdade e eu não consegui escrever um roteiro de um longa. Eu não consegui participar de uma sala de roteiro. Ou eu não consegui fazer isso dentro do roteiro. Eu não fiz tantos cursos suficientes e eu não tenho mais tempo pra isso. Sendo que eu tenho 22 anos, eu tenho tempo pra isso. Mas eu fico pensando nisso. De que eu não tive tempo. Mas algo importante a pensar também da gente, da nossa querida geração, que passou boa parte do nosso desenvolvimento profissional na pandemia, isso impactou muita gente. E não é uma desculpa. Não é uma desculpa de tipo assim, ai, pandemia, você poderia ter feito. Poderia ter feito. Por que você não fez? Tipo assim, muitas coisas aconteceram na pandemia, bizarras. Simplesmente a pandemia, a coisa mais bizarra do mundo aconteceu. Quando eu imaginei que eu fosse viver uma pandemia no meu primeiro ano de faculdade? Que a pandemia chegaria no meu primeiro ano de faculdade. Eu tava lá 1 mês de aula e fechou. Quando eu imaginaria que isso ia acontecer? Não imaginaria. Então, eu acho que isso me boicotou de certa maneira, porque eu desenvolvi ansiedade nesse meio tempo. Eu não soube lidar com muitas demandas, não soube lidar comigo mesma. E pra eu voltar ao ritmo, demorou muito. Então, talvez o que eu teria desenvolvido, o que eu teria dado um primeiro passo, ou o que eu teria buscado mais e tivesse feito mais com esse propósito de ser roteirista profissional, eu, infelizmente, não consegui fazer por conta de problemas
que estavam acontecendo e que eu não consegui lidar. E tá tudo bem. Porque eu tenho tempo ainda. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo pra fazer um curso. Eu tenho o privilégio de ter um tempo pra fazer um curso e ter... Eu tenho o financeiro pra fazer um curso de roteiro, sabe? Mais focado. Eu tenho tempo pra escrever um roteiro de um longa. Eu tenho tempo pra me desenvolver melhor como profissional de roteiro. Sabe? Então eu não tenho que ficar me cobrando porque eu não consegui fazer isso nesses últimos anos, porque os últimos anos já aconteceram. Os últimos meses já aconteceram. O que eu tenho que me preocupar é o que eu quero fazer agora. O que eu tenho tempo pra fazer agora. Sabe? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu penso muito no futuro. Acho, não tenho certeza. Eu sou uma pessoa que eu penso muito no futuro a todo momento. Mais do que o presente. E isso é algo que eu quero mudar nesse ano. Porque eu sempre vivi tudo na minha vida pensando no que vai acontecer e não no que tá acontecendo. Principalmente relacionamentos. Eu iniciei relacionamentos com a certeza de que eu ia casar com a pessoa e que pra mim não fazia sentido estar em um relacionamento se eu não fosse casar com a pessoa. Hoje em dia, eu inicio relacionamentos para viver os relacionamentos que eu estou vivendo atualmente. Vivendo o que eu tenho pra viver agora. Entendeu? Se eu tô no relacionamento agora, pra eu viver o agora, aproveitar o agora, ser feliz agora, amar agora e viver o agora. Eu não fico pensando se daqui a, sei lá, quantos anos eu vou casar com a pessoa ou tudo isso, porque isso já me frustrou muito. Muito. Como uma pessoa que só pensa no futuro ou o que pode acontecer. Porque não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Eu não posso ter o controle ou achar que eu tenho um controle de que aquela pessoa vai ficar comigo pro resto da vida ou que eu vou conseguir realizar tal coisa em tanto tempo. Eu vou me esforçar pra isso. Eu vou viver o que eu tenho pra viver agora. Mas a única coisa que a gente tem controle é o agora. Então a gente só pode fazer o agora. Simplesmente, por que eu vou ter medo do futuro se é algo que eu não consigo nem ter na minha mão? Não é algo nem palpável. Como é que eu posso ter medo de algo que não existe ainda? Sabe? Eu tenho que perder esse medo. Eu tenho que viver o agora. Porque é o agora que vai me levar pra esse lugar que não existe ainda. E é isso que eu tenho que aprender esse ano. E que, se você quiser, bem-vindo à jornada de aprender também. Porque eu acho que é isso. A gente esquece muito de viver o presente. Sendo que é a única certeza e a única coisa palpável que a gente vive. Basicamente, era isso que eu queria falar com vocês, porque é algo que passa muito na minha cabeça sobre isso. Sobre tempo, tempo certo, tempo errado, pessoa certa na hora errada. Lembrei da frase, pessoa certa na hora errada. Já escutei tanto isso. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que às vezes a gente esquece muito o presente, sendo que ele é a única certeza e a única coisa palpável que a gente tem na nossa vida. É isso. Bora viver o presente. Beijo.